Fala jovem, tudo bem com você? Aqui é o Bruno e esse é o canal Sem Pila, um canal onde falamos de investimento, economia e finanças. Meu objetivo aqui é trazer educação financeira de forma gratuita. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Fundos imobiliários. Como começar a investir? Lembrando, pessoal, que para a gente começar a investir, o primeiro passo é fazer um teste e descobrir qual é o seu perfil de investidor, para identificar o quanto de risco você tolera. O segundo passo é definir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. O terceiro, formar a sua reserva de emergência para em caso você precise, se você perder o seu emprego, a sua renda, tiver uma emergência de saúde. E o quarto passo é abrir a conta na corretora e aí poder começar a investir. E o tema de hoje do nosso vídeo é fundos imobiliários. Lembrando que fundo imobiliário é um investimento em renda variável. E aqui a gente vai entender qual é a diferença entre renda variável e renda fixa. Renda fixa, retorno previsível, baixo risco, menor potencial de retorno, indicado para perfil conservador, garantia pelo FGC na maioria dos investimentos e investimentos simples com poucas variáveis. Na renda variável, retorno imprevisível, alto risco, maior potencial de retorno, indicado para investidores moderados e agressivos, sem garantias e um investimento um pouco mais complexo que demanda aí investimentos e de muitas variáveis na BM Bovespa. E quais as opções que nós temos dentro da renda variável? Temos ETFs, ações, fundos imobiliários, que é o tema do nosso vídeo de hoje, BDRs, mercado futuro, câmbio, juros, Bitcoin e derivativos e opções. E quando a gente fala de renda variável, a gente sempre sente muita insegurança, muito medo, porque é algo novo para nós. Quando a gente olha para investidores de fundos imobiliários, a gente percebe que em dezembro de 2009 nós tínhamos somente 12 mil investidores. Em 2010, 21 mil e esse número foi crescendo, chegando em 2021 ao recorde de 1,3 milhões de investidores em fundos imobiliários. Mas mesmo assim, pessoal, esse é um número muito pequeno. Quando olhamos para o Brasil, que somos 211 milhões de brasileiros, esse 1,3 milhões de investidores representa somente 0,6% da população. Só para a gente ter um comparativo, nos Estados Unidos, 65% da população investe em renda variável. E a primeira regra de ouro para renda variável é não investir dinheiro que vai precisar no curto prazo. E por quê, pessoal? Aqui eu trago como exemplo o índice IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. É um gráfico que mostra a variação de 2016 até agora 2021. Então a gente percebe que nesses últimos 5 anos o índice cresceu 76,86%. Mas no meio desse caminho houveram variações, né? Então por isso que é renda variável. Então aqui eu trago um exemplo: se nós tivéssemos investido R$ 1.000 em 2016, aqui no ano de 2020 nós teríamos aqui R$ 1.980, ou seja, teria crescido 98%. Mas em março do ano passado, quando estourou a pandemia, a gente teve aqui em apenas um mês uma queda de 29%. Então esses R$ 1.980 se transformaram em 1.406. E de março do ano passado até maio agora de 2021, nós tivemos aí um crescimento de 23%, ou seja, os R$ 1.406 se transformaram em 1.729. Então, por isso que a gente não pode precisar do dinheiro que a gente está investindo em renda variável no curto prazo, porque como tem variações, a gente não pode precisar desse dinheiro, porque no curto prazo ele pode variar e a gente pode perder dinheiro. Por isso que a renda variável é um investimento para médio e longo prazo. E o que são os fundos imobiliários? Então, um fundo imobiliário, ele é composto por um gestor
e por um administrador, e esse fundo imobiliário vai comprar um imóvel ou vai comprar papéis relacionados a investimentos imobiliários e ele vai administrar esse imóvel. Então, ele vai comprar um ou mais imóveis, geralmente é mais do que um, e o valor desses imóveis ele vai dividir em cotas. E aí essas cotas ele vai comercializar na bolsa de valores. Então, as cotas de fundos imobiliários são pequenas frações que representam um pedacinho dos imóveis. E hoje nós temos dois tipos de fundos imobiliários. O primeiro tipo são fundos de tijolos, ou seja, são imóveis físicos propriamente ditos. E aí nós temos diversos tipos de imóveis. Temos lajes corporativas, que são prédios com escritórios. Nós temos galpões logísticos, temos shoppings, universidades, hospitais, agências bancárias e imóveis de varejo. E o segundo tipo são fundos imobiliários de papéis, ou seja, são fundos que investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou são fundos que investem em outros fundos, que são ou de tijolos ou de papéis, de CRIs. E qual que é a principal diferença de investir em fundos imobiliários e comprar, propriamente dito, um imóvel, né? Então, quando a gente fala de liquidez, os fundos imobiliários, você tem o crédito ou débito em 2 dias úteis, ou seja, as cotas são negociadas na Bolsa de Valores e você compra e vende a qualquer momento. Em 2 dias úteis, esse dinheiro cai na sua conta na corretora. Quando você tem um imóvel físico próprio, que é seu, então, se você decidir vender esse imóvel, você pode levar, em média, 7 meses para vender, um pouco menos ou um pouco mais. Recebíveis. Os fundos são obrigados a distribuir 95% do caixa dentro do semestre. E o aluguel pode acontecer atraso. Então, seu inquilino pode aí atrasar o aluguel para te pagar. As taxas nos fundos imobiliários, sem taxa de corretagem e zero de custódia. E no aluguel do imóvel tradicional, um índice taxa com escrituração, ITBI e mais outras taxas. Gestão nos fundos imobiliários. Os principais gestores do Brasil cuidam para você. E num imóvel próprio, você precisa cuidar de toda a papelada, ou você pode colocar uma imobiliária, mas que mesmo assim você vai precisar dar diretrizes a todo momento para essa imobiliária. E inquilino, nos fundos imobiliários você não precisa lidar, você vai ter o gestor e o administrador do fundo que vai cuidar de tudo, e no imóvel próprio você vai precisar lidar aí com inquilino. Aqui eu trago um exemplo. Hoje o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele é composto por 96 fundos, que são os maiores, mas no Brasil hoje a gente tem aí por volta de 300 fundos imobiliários, e dentro do IFIX, que são os 96 maiores, nós temos hoje aí 10 fundos imobiliários, que são os maiores. Então hoje nós temos aí o KNIP 11, que é de recebíveis, temos o KNRI 11, que é híbrido, ele investe em fundos de tijolo e fundos de papéis. Temos KNCR, que é recebíveis, que são os fundos de papéis. HGLG, com ativos logísticos, assim como o XPLG. Temos o IRDM e o CPTS, que são de recebíveis, junto com o MXRF. Temos o BCFF, que é fundos de fundos, e o HFOF, que também é fundos de fundos. Nesse segundo slide, eu trago aqui para vocês os mesmos 10 fundos imobiliários com o preço de uma cota. Então, nós podemos aqui perceber que as cotas giram aqui em torno de R$ 100, um pouco mais e um pouco menos, mas na grande maioria dos casos aqui, entre 100 e 170 reais. Então, hoje, se nós fôssemos comprar uma cota de cada um dos 10 maiores fundos imobiliários, nós precisaríamos de R$ 1.078. Mas, se nós estamos começando, podemos comprar uma cota de um único fundo imobiliário. Então, a partir aí de R$ 10, nós já poderíamos começar a investir em fundos imobiliários. E como é que funciona o imposto de renda? Né? Então, quando a gente compra um fundo imobiliário e depois, quando ele se valorizar, a gente vender,
a gente vai pagar um imposto de renda sobre um ganho de capital. Então, hoje, numa operação de day trade, você compra e vende no mesmo dia, é 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E o mesmo acontece quando é uma operação swing trade, ou seja, que você compra num dia e vende a partir do próximo dia. Então, você precisa gerar uma DARF no site da Receita Federal e pagar esse imposto de renda. Agora, uma grande vantagem dos fundos imobiliários é que os dividendos não são tributados. Então, a gente não paga imposto de renda sobre os dividendos, que na grande maioria dos fundos imobiliários eles pagam mensalmente. E como é que a gente faz para investir em fundo imobiliário, pessoal? Então, hoje a gente pode fazer através dos grandes bancos, podemos fazer através das fintechs, que são os bancos digitais, e a terceira opção é através das corretoras, que é a melhor forma de investir hoje. Então, são plataformas de investimentos onde tem muitas opções de renda fixa e de renda variável. Hoje, eu invisto através das corretoras e é o que eu recomendo para vocês. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu mostro corretoras com taxa zero. E aqui eu trago um exemplo. Então, se você comprou um fundo imobiliário de R$100 e depois vendeu por 150, então você teve um ganho de capital de 50, e aí você vai pagar um imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, nos fundos imobiliários é 20%, então você pagaria aí R$10 de imposto de renda. E falando de dividendos, né, que é os proventos nos fundos imobiliários. Então, se você pagou R$100 na cota e esse fundo imobiliário pagou 6% de dividendo ao ano, você ganhou R$6 e é isento de imposto de renda os dividendos. Fala para mim nos comentários, você já investe em fundos imobiliários? Em qual fundo imobiliário você está investindo? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreve no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.